da nossa família. E fato é que ainda que os dias eles não sejam como nós gostamos ou como nós queríamos que eles fossem, ainda assim o Senhor continua bom. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de algo hoje que Deus tem me ensinado e tem nos aperfeiçoado em meio a tanta dificuldade. Deus tem levado a minha vida à compreensão ou à dimensão do que é viver, do que é caminhar e do que é confiar no Senhor. Eu gostaria de compartilhar algo muito rápido. Eu prometo que eu vou tentar ser muito rápido, mas a palavra que eu quero dizer para vocês hoje está dizendo a respeito de suportar. E se assim eu posso dar um nome a essa ministração está ligada ao poder de suportar os processos. Caminhar com Jesus está ligado a suportar os processos. Suportar está ligado a um poder de resiliência. Eu sei que você já ouviu muitas vezes essa palavra, resiliência, mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito de posicionamentos. E posicionamento é muito diferente de posição. Posicionamento é algo que você toma para si, e posição é algo que às vezes é colocado na sua vida. Mas antes disso eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar rapidamente, amém? Pai, em nome de Jesus, é debaixo da tua graça que eu me coloco agora diante do Senhor. E eu quero te pedir que nessa manhã, Jesus, não saia dos meus lábios nada, Senhor, nada, se não for aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com a tua igreja. Eu me escondo atrás da cruz nessa manhã, e o que eu te peço mais uma vez, Espírito Santo, fale com a tua igreja, fale com cada um de nós. Nós não podemos sair daqui da forma que nós entramos, não, nós não podemos e não queremos. Nós não podemos sair daqui, Jesus, sem um pingo de uma transformação genuína que vem através da tua palavra. Portanto, nessa manhã eu me escondo, Jesus, eu me escondo atrás do Senhor, sabendo que quem falará é o teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo, vem nessa manhã sobre mim, vem nessa manhã sobre a tua igreja e fale conosco aquilo que o Senhor tem para falar. Derrama a porção que o Senhor tem para derramar nessa manhã, e que possamos sair daqui transformados, impactados, posicionados com aquilo que o Senhor vai fazer e aquilo que o Senhor vai falar. Assim eu oro em nome de Jesus. E você que crê pode dar um amém, um glória a Deus e aplaudir ao Senhor, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. Aleluia. Queridos, suportar, essa é a palavra dessa manhã. Suportar está ligado em confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê, mas nós sabemos que Ele está nos transformando para vivermos algo maior. Suportar está ligado a alguém que entendeu qual é o seu posicionamento. Suportar está ligado diretamente a quem entendeu a diferença entre alguém que está posicionado e alguém que tem uma posição. Porque posição é algo que você talvez conquiste. Posição pode ser que seja algo que alguém te colocou, e pode ter sido homens, como pode ter sido o Senhor. Posicionamento é algo que você pega para você, você absorve aquilo, e aquilo te faz com que você seja uma pessoa que diante de algum problema, situações, dificuldades, você sabe quem você é, porque você está posicionado. Mas a posição, ela não te dá segurança. A posição, ela talvez pode ser muito bem vista por algumas pessoas ou por situações, mas a posição, ela não te dá o poder de suportar
mas o posicionamento, esse sim, ele te dá o poder de suportar algumas situações. Até aqui, amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer algo sobre a palavra suportar. Eu quero falar 3 pontos rapidamente, para que nós possamos dar continuidade à ministração que Deus vai falar comigo, com você. Então talvez, se você entrou desanimado aqui hoje, eu quero declarar algo para a sua vida: seja alguém posicionado, seja alguém que será posicionado. As situações da vida não podem tirar a sua alegria de servir ao Senhor. As situações da vida, elas não podem mudar a sua posição em Deus, mas seja alguém posicionado. Primeiro que eu quero dizer, posição, significado. O significado de suportar a posição que você tem vivido está ligado diretamente a aguentar, a resistir. Significa tolerar algo. Então, suportar está ligado intrinsecamente a você se manter em um posicionamento. Está ligado a você suportar o peso de algo. Então, suportar está ligado diretamente àquilo ou o que você e eu estamos passando, amém? Então, suportar é algo que muitas vezes é difícil, mas quando nós estamos posicionados, nós conseguimos suportar o peso de algo que está acontecendo. O segundo ponto, suportar está ligado a sustento. É suportar algo, ou é nos direcionar a algo que nós precisamos fazer. Ou seja, todo o processo que nós passamos está ligado a ir de encontro a alguma situação. Então, suportar fala muito mais de eu enfrentar algo, fala muito mais de eu me posicionar diante de algo, para que aquilo que está acontecendo eu possa suportar, amém? Amém, igreja? Outra questão de suportar os processos, significa também dar apoio emocional. Suportar os momentos difíceis é ajudar. Suportar está ligado a algo que emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente nós devemos nos posicionar e suportar algo que seja emocional. Mas por que emocional? Porque exatamente como algumas coisas que eu tenho passado, os dias às vezes eles são difíceis. A nossa parte emocional e espiritual, ela é o primeiro alvo do desânimo. É a primeira coisa que vai acontecer, é algo se direcionar à sua parte espiritual, depois ela vem para a sua parte emocional, e por último, ela quer afetar a sua vida física. Mas eu consegui entender em dias tão difíceis o que é o poder de suportar os processos. E essa ministração não tem nada a ver com a minha vida, mas tem a ver com a nossa situação, o que eu e você estamos vivendo. Qual que é o poder de suportar o processo? Como eu, como você, como nós vamos nos posicionar diante de alguns processos? Suportar, ele tem o sentido de aguentar com força e paciência. Suportar vai exigir de você algo que talvez você nunca passou. Vai exigir de você buscar em Deus forças para suportar. Porque a grande verdade é que nos dias maus nós não conseguimos suportar se não for o Senhor a nossa rocha e fortaleza. Se não for o Senhor que está conosco, se não for o Senhor nos abraçando, e se você também não ir de encontro a Ele, vai ficar difícil. A dor, ela representa um sofrimento emocional, físico ou espiritual. A dor é algo que nós sentimos muitas vezes na pele, mas muitas vezes é algo almático.
Então, quando a dor ela encontra a nossa alma, como diz o salmista, nós devemos dar uma ordem para a nossa alma: porque está batida, ó minha alma, descansa, espera no Senhor, no Deus da minha salvação. O sofrimento da dor, ele quer causar algo dentro de nós que vai nos paralisar. Eu quero citar alguém aqui rapidamente. Se prepara que nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? Que a mídia esteja ligada em nome de Jesus, amém? Mas José um dia ficou preso em uma dor, a dor da rejeição. Um dia José foi rejeitado, e logo de cara José é lançado num buraco, porque ele foi rejeitado pela sua família. A dor dos processos, ela se refere a momentos de transformação, aprendizado, perdas e superações. José foi alguém que passou por tudo isso. José passou por dificuldades. José partiu de um princípio que sozinho, com o Senhor, sabendo quem nós somos, podem vir os processos, mas nós vamos sair do buraco, e o que tem preparado para nós é um governo logo à frente. A vida de José vai dizer de algo que se refere à rejeição, mas o final diz a Bíblia, que eles são muito melhores, muito melhores que o início. O final vai denotar algo que nós suportamos no início. Então o processo ele faz parte da minha vida, mas ele faz parte da sua vida também, amém? Até aqui tudo certo, amém? Glória a Deus. E esse é o resumo da palavra: suportar a dor dos processos, suportar as dores de um processo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A Bíblia está nos dizendo que as nossas dores, os nossos processos, as nossas dificuldades, elas são leves e momentâneas. Quem está dizendo aqui não é qualquer um, meu amigo. Quem está dizendo aqui é Paulo. Os processos da vida de Paulo foram muito além. Os processos da vida de Paulo, eles superaram muitas expectativas dos homens. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que esses processos, esses nossos sofrimentos, eles são leves e são momentâneos, e estão produzindo em nós um peso de uma glória eterna que pesa mais do que a dificuldade do problema e do processo. Eu queria que nessa manhã você entendesse. Eu queria que nessa manhã você tomasse para si que tudo que eu e você passamos, tudo que ficou no passado, tudo que está ligado diretamente ao nosso presente, e aquilo que ainda vai acontecer, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar algo que vai mudar todos os seus posicionamentos, não a sua posição. Levante a cabeça. Levanta a cabeça. Aquele que é muito maior e que está preparando um peso de uma glória muito mais além dos sofrimentos leves e momentâneos, está nos edificando, está nos preparando para viver um processo. Mas eu quero te dizer algo: o propósito nos leva a viver o processo com muito mais alegria nele. Ah, mas pastor, você perdeu o pai, você perdeu o sogro, que era outro pai, você perdeu a sobrinha, e agora o que vai ser? Tem uma frase que Deus me deu nessa madrugada, e eu quero compartilhar com vocês.
Por isso eu te digo, levanta a cabeça. As nossas dores e sofrimentos são momentâneos. Diante daquilo que está sendo preparado, há um peso de uma glória sendo revelada a nós dia após dia. E nessa madrugada, era 3 horas da manhã, e eu me lembrei de mandar mensagem no grupo de louvor: olha, o alarme está desativado. E aí eu voltei a orar, e Deus me deu uma frase. E há muito tempo o Senhor não falava comigo e não liberava frases para que eu pudesse me basear nelas. E Deus me disse assim: suportar a dor do processo é para quem entendeu a alegria do propósito. Suportar a dor do processo é para quem entendeu. Suportar a dor do processo é para quem realmente está entendendo as dores, que mais além, ou que muito mais à frente, a alegria do propósito vai ser muito melhor. Não tem nada a ver com o que nós estamos passando. A alegria deve ser em nós continuamente acessada. Os nossos sofrimentos leves. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Quando nós estamos apegados àquilo que nós vivemos no dia a dia, quando a nossa vida está pautada, ou muito mais apegada no que nós temos do que daquilo que nós vamos viver, as dores elas se tornam muito mais maiores. Por isso que suportar está ligado diretamente a ser uma coluna de sustento. Porque quando Deus nos chama para um propósito, você pode ter as maiores promessas. Armando Koch pode ter chegado e você liberado várias coisas. Alguém pode ter profetizado sobre a sua vida, mas a vida que foi gerada diante de uma palavra, de um liberar de Deus, o nosso posicionamento vai revelar quando e qual momento nós vamos viver aquelas promessas. Então preste atenção. Viver as promessas, viver o propósito, está ligado diretamente a um posicionamento diante das dificuldades. Eu falei outros dias aqui, alguns dias atrás, o livro Uma Vida com Propósitos, ele tem algumas partes que são excelentes, mas eu quero te dizer algo nessa manhã: não se apegue àquilo que não é eterno, não se apegue àquilo que é momentâneo e passageiro, não se apegue, porque você vai ficar preso às emoções, os sentimentos e os sofrimentos desse mundo. Não se apegue. Eu amo meu pai. Ah, Jesus, meu pai, eu sempre falo, meu pai é uma figura. Eu amo a minha sobrinha, eu amo meu sogro, mas eu preciso entender, e eu quero te dizer que isso não é egoísmo da minha parte, não é. Isso não é alguém que está vestindo uma capa e dando de alguém que está muito bem e muito firme. Eu não estou bem, eu sinto a falta, mas a palavra me diz que esses problemas, que esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Vai passar, vai passar. Não está ligado a algo que vai perpetuar. O que é eterno é a nossa salvação e a nossa vida com Jesus. Mas essas dores elas vão passar. Só que eu quero te ensinar algo. Se você passou por um problema, se você ainda não passou e você vai passar um dia, porque a grande verdade, meu irmão, é que nós achamos que a nossa casa, a nossa família, não vai acontecer isso, isso ou aquilo, mas um dia o dia mau, ele chegou. E eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas eu espero que em nome de Jesus você guarde isso no seu coração. O dia mau ele vai chegar. Ele vai chegar. Só que eu preciso saber no que eu estou firmado, na posição ou no posicionamento. A posição me diz que eu devo fazer e devo acontecer
porque eu assumi algo, mas a posição ela não me sustenta. A posição ela não te sustenta. Agora, o posicionamento, ele sim. O posicionamento de quem entende, o posicionamento, ele te faz permanecer. Então eu quero te dizer uma coisa. No dia que chegar o dia mau, não espere a alegria voltar. No dia que algo acontecer, a glória do Senhor não está em você passar apenas pelo processo, e depois que você passar o processo, aí você fala assim: agora eu estou pronto. Aonde estará a glória do Senhor se você fizer desse jeito? Quem está te sustentando? Se você preferir se acuar em um canto, ficar esperando a tristeza e a dor passar, e aí passa o tempo, porque o tempo ele cura, é verdade. O tempo ele manifesta algumas coisas que só Ele pode fazer, mas o posicionamento não. O posicionamento ele tem que ser o mesmo. É por isso que o Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam. Quando o salmista está dizendo isso, ele está dizendo: olha, preste atenção, você vai passar. Você não vai passar correndo. A Bíblia não diz que você vai passar correndo. Passar pelo vale da sombra e da morte é passar por um dia que parece que é o fim, mas não é. A Bíblia nos ensina que por conta de toda dificuldade, nós somos desgastados externamente, mas interiormente nós somos renovados dia após dia. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer nessa manhã é algo muito claro: suporte os processos, suporte o dia da dor. Seja alguém que vai ser uma coluna, seja alguém que vai viver o propósito e não aquilo que está vendo com seus olhos carnais. Eu falo muito desse versículo. Nós, crentes, cristãos, não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que está nos nossos olhos carnais, mas nós temos que ter o entendimento, a prudência, que nós não devemos caminhar segundo aquilo que está sendo proposto, mas sim segundo a glória, que vai gerar um peso muito maior do que os problemas leves e momentâneos. Amém? Vocês estão me entendendo nessa manhã? Glória a Deus. Eu queria que você agora se preparasse para uma sequência de versículos. Romanos 5, do 3 ao 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Tiago 1:2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Isaías 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correm e não são exaustos, andam e não se cansarão. Essa é a palavra para mim e para você nessa manhã. Essa é a palavra de esperança, de perseverança. Não nos faltará coisa alguma, não nos faltará nada, não nos faltará força, esperança, perseverança, porque a Bíblia está me dizendo e te dizendo, meus irmãos, se há algo para nos alegrar, se alegre nas dificuldades, se alegre nas tribulações. Se há algo que podemos nos gloriar, são nas provações, porque ela está levando sobre nós um peso de glória muito maior.
Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Você pode dar uma glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nem toda dor, ela vem para te destruir, mas algumas elas vêm para nos moldar. Entenda que o coração de Deus, o coração de Jesus, Ele não está mirando em você algo para te entristecer, não. Esse não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que você serve. Deus, Ele tem as suas formas. Na caminhada com Deus, os processos que mais doem são os processos que mais vão te aproximar de Deus. Tem gente que nem acredita em Deus, mas no dia da dor ele fala: meu Deus do céu. Existem ateus que no dia da dor ele fala: meu Deus, me ajuda. Você não foi criado para sofrer, você não foi criado para chorar, mas existem alguns processos que eles, melhor dizendo, eles vão te apertar talvez um pouquinho mais. Talvez existem processos que vão te apertar porque é necessário. É necessário que Deus de alguma forma Ele possa extrair o melhor azeite de você. Às vezes Deus vai pegar a minha vida, a sua vida, Ele vai dar uma apertadinha. Ele vai te colocar às vezes contra a parede e Ele vai apertar. Ele vai te apertar, porque Ele precisa que você, querido, entenda que tudo que você está passando, querendo ou não, você crendo ou não, existe um propósito maior lá na frente. Eu vou repetir muitas vezes esse versículo. As nossas dores, elas são leves e momentâneas, mas elas não podem dirigir, elas não podem permear a nossa vida com Deus e a nossa fé em Jesus. Elas não podem. Deus não desperdiça a sua lágrima. Cada dor e ferida é uma semente de crescimento espiritual. Nós nunca vamos entender as dores do processo inicial. Nós nunca vamos conseguir entender. Eu quero abrir algo aqui rapidamente. Às vezes nós conversamos muito aqui, eu e minhas irmãs, a minha família. Em alguns momentos de conversas, nem nos nossos piores dias, nós imaginávamos perder familiares tão rapidamente. Nem nos nossos piores dias. Mas eu sei que você que está aqui também já perdeu alguém. E às vezes nós queremos buscar Deus. Poxa vida, por quê? Deus, poxa vida, mas estava tudo bem. Deus, mas por que nós? A gente já passa uns perrengues, já passamos algumas dificuldades, e ainda vamos perder pessoas. A grande verdade é única. Deus, Ele não tem filhos ou famílias prediletas. Ele não tem. O dia que nós perdemos a minha sobrinha, foi um dia que eu estava ministrando uma palavra lá em São Bernardo. Foi o dia mais desafiador da minha vida. Eu parei a igreja para clamar. Eu parei o ministério de louvor para orar. Nós começamos a adorar o Senhor. E ainda assim Deus não fez. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E aí, sequencialmente, perdi o meu pai, perdi o meu sogro. Mas eu não questionei o Senhor. A nossa vida é o seguinte, deixa eu te ensinar algo. Cronos é o tempo do homem, amém? Amém? Existe o tempo do homem, existe o nosso tempo, existem as nossas vontades. Nós nos planejamos, mas a Bíblia diz que quem dá os passos é o Senhor. Nós sonhamos, nós queremos ver a família crescendo, filhos, nós queremos conquistar, nós queremos viajar, nós queremos viver o ministério, o chamado. Amém. Glória a Deus. Sonhe, deseja, prospecte algo. Mas eu quero te ensinar algo hoje, guarda isso no seu coração, amém? Todo Cronos,
está sujeito ao Kairos de Deus. Todo o tempo humano está sujeito ao tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo dele, o nosso é o nosso. Se vai fazer, se vai acontecer, eu não sei. Mas todo o cronos humano está sujeito ao Kairos, ao tempo de Deus. Nós não fomos projetados para perdas. Nós não fomos projetados para sofrimento. Assim como o ouro ele é provado no fogo, a nossa fé ela é provada na dificuldade. E por último, nós precisamos ser muito mais resistentes. Eu já passei inúmeras situações, eu já passei muito problema, eu já passei coisas que eu achava que não ia dar certo, coisas que eu ia passar e não ia mais caminhar. Mas Abraão passou por um processo de sair. Ele teve que abrir mão da sua casa, ele teve que abrir mão da sua parentela. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, em nome de Jesus, amém? Estão entendendo aqui? Existem processos, e Abraão teve que abrir mão da sua casa, para sair. O processo de Abraão era sair. Moisés passou pelo processo de abandonar, alguém que foi criado nos melhores lugares, comeu as melhores comidas, teve os melhores ensinos egípcios, era alguém culto, mas Moisés passou pelo processo de abandono. Davi foi chamado para ser rei, e o rei que havia naquela época perseguiu Davi. Davi passou pelo processo de perseguição, e o maior de todos, Jesus, passou por todos os processos humanos que eu e você já passamos, estamos passando ou vamos passar. Ele passou por todos os processos: rejeição, abandono, dor, perdas, tristeza, sofrimentos, dor física, dor sentimental, dor espiritual. Ele suportou todas as coisas. E no final dessa palavra, quando eu estava finalizando, eu tive que voltar para o início, porque suportar é a tradução perfeita do amor de Jesus para comigo e para com você. Quando eu estava ministrando, quando eu estava terminando essa palavra, que eu fui na etimologia da palavra suportar, Jesus fez eu voltar no início. E quando eu falei para você que suportar é resistir, quando eu falei para você que o suportar é dar apoio físico, quando eu falei para você que o suportar era apoio emocional, Jesus fez tudo isso. Suportar, Jesus suportou a cruz. Ele não largou a cruz por mim e por você. Ele não largou aquela cruz por mim e por você. Ele suportou o peso daquela cruz. Apoio físico, quando eu disse para você, Jesus ele suportou todo o peso do pecado no mundo nos seus ombros. Mas ele não suportou apenas o peso do pecado, ele também suportou o peso da dor, da perda, da tristeza. Ele suportou a dor do dia mau, da notícia ruim, do dia triste. Ele suportou o dia do sepultamento. Ele suportou o dia da perda. Ele suportou o dia que você enterrou alguém. Ele suportou o dia que você perdeu alguém. Ele suportou o dia que seu casamento estava mal. Ele suportou o dia que você sobreviveu, o dia que você teve um livramento. Ele suportou todas as coisas. Não sou eu quem estou suportando, é Ele que me dá força para suportar. Não sou eu forte, não sou eu, a honra e a glória é para Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. E Ele suportou a dor emocional também, porque Ele disse uma palavra para nós, em Mateus, eu só quero esse trecho: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, eu vou vencer. Se Ele venceu, você vai vencer. Se Ele venceu, a minha família vai vencer. Se Ele venceu, o seu pai vai vencer.
vencer. Se Ele venceu, os seus filhos vão vencer. E se Ele venceu, os filhos dos seus filhos vão vencer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir Ele. Oh, nós vamos vencer. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho está ligado à maturidade. O Evangelho não fala de conforto. O Evangelho fala de maturidade cristã. O Evangelho está ligado a pessoas que não têm tempo de Evangelho, mas está ligado a pessoas que conseguiram fazer uma história dentro do seu tempo de Evangelho. A Bíblia diz de uma galeria da fé, de homens, no livro de Hebreus, que eles se destacam como exemplos de fé. Mas o maior exemplo que eu vejo na vida desses homens não é apenas o exemplo de fé, é o exemplo de permanecer. Se você for ler a história de cada um dos exemplos de fé que nós temos no livro de Hebreus, no capítulo 11, está direcionado muito mais ao posicionamento do início ao fim do processo do que a fé em si. Está ligado muito mais, está alcançando muito mais a homens que suportaram a dor do processo em fé. Eu às vezes fico olhando o Instagram e Deus às vezes mostra algumas coisas para mim, e aí algumas coisas eu vejo, eu aprendo, eu fico refletindo, e às vezes Deus fala comigo em algumas coisas doidas. É que eu não posso falar todas as coisas doidas que eu vejo no Instagram e que Deus fala comigo. Mas às vezes eu fico olhando no Instagram. Você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus, amém? E quando você olha para o Instagram de algumas pessoas simples, comuns como nós, pessoas que têm muitos seguidores, o Instagram ele te ensina que para você ter muitos seguidores, você precisa ter muitos posts, você precisa ter muitas curtidas, que aí você cresce o seu número de seguidores. Mas nós vivemos um tempo que nós precisamos caminhar contra a esse tipo de pensamento. Você não tem que estar preocupado quantos seguidores você vai ter no Instagram, porque o Instagram está te falando de algo, ou está refletindo algo que você desejou postar. É algo que você desejou. Eu vou postar uma foto aqui, eu estou em tal lugar, estou viajando, e aí alguém vai gostar, alguém vai curtir, ele vai olhar lá no meu Instagram, e ele vai achar legal, ele vai voltar, ele vai me seguir. Tudo contrário. Nós estamos vivendo uma geração que está muito mais preocupada em mostrar os seus posts do que mostrar suas marcas em Jesus. O Instagram está cheio de pessoas que têm milhões, centenas de posts, mas tem pouquíssimas pessoas que estão preocupadas em revelar as marcas que elas têm carregado com Jesus. Não seja alguém que vai se preocupar com os seguidores do Instagram, seja alguém que vai se preocupar em fazer discípulos nessa terra, porque esses sim, eles vão caminhar contigo. Porque o dia que esses caras não quiserem mais seguir você, ele vai lá e plim, nunca mais vai te ver. Mas se você for alguém que vai revelar as marcas de Jesus, a sua vida sentimental, no seu corpo, no seu ministério, existem pessoas que nunca vão sair de perto de você. Instagram está revelando aquilo que você quer, mas as marcas, elas revelam aquilo que Jesus tem a seu respeito. Queria pedir para que o ministério de louvor, as vozes subissem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Tudo que Jesus faz na minha vida e na sua vida não é um acaso, não é. Tudo que Jesus faz na minha vida e na sua vida, existe um plano muito, muito mais além daquilo que nossos olhos momentâneos estão vendo.
Existe uma diferença, eu acabei de me lembrar de algo agora, entre reino e império. O império é algo que você conquista, é algo que vem de uma ascendência. O império é algo que você trabalha com as suas mãos, é algo que você ganha, é algo que te entregam. O império está ligado a algo que é físico. O império está ligado a uma posição. É exatamente isso. O império é uma posição. Então, para quem foi um rei nessa terra, nós ainda vivemos algo, no Reino Unido. Mas o império diz de algo que te deram, que te passaram. Foi um cajado, foi uma coroa, foi um anel que te entregaram. O império está ligado a conquistas. O império está ligado a batalhas que talvez a sua família venceu. Talvez eu que tenho um sobrenome de Rocha, filhos de nordestinos, eu não tenho no meu sobrenome um Albuquerque, eu não tenho um Matarazzo, eu não faço parte dessas famílias importantes, famílias imperialistas que nós tivemos em toda a história do Brasil. Mas eu entendi, eu faço parte de um reino espiritual, e o meu nome aqui na terra não será esse mais. Aliás, esse é o meu nome na terra, mas para quem entendeu que nós fazemos parte de um reino celestial, o seu nome lá no reino de Deus, ele não será esse sobrenome que você tem hoje. Você será reconhecido como alguém diferente, alguém que venceu, alguém que, como nos últimos dias, quando Jesus, Ele vai nos levantar, Ele vai nos ressuscitar em um corpo glorificado, aonde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem pranto, nem lamentos, aonde você terá um corpo glorificado junto com Jesus. Entenda uma coisa, você pode viver nessa terra como alguém que entende que é um império, mas o que Deus está dizendo é que Ele tem um reino preparado para mim e para você no céu. Não viva de sobrenome, não viva de posicionamentos, não viva de posição, melhor dizendo. Viva muito mais além, viva muito mais aquilo que Deus tem a seu respeito, que é um reino preparado. Você não é deste lugar, nós não somos deste lugar, nós somos seres celestiais por fé. Nós caminhamos, ó Pai, num reino que é celestial, que é espiritual. Estamos de passagem aqui. Talvez você não entendeu, mas antes mesmo de você nascer, Deus já tinha algo preparado. Antes de você nascer, Deus já tinha uma mãe e um pai preparado para você. Antes de você nascer, a Bíblia diz que Ele te separou como profeta pelas nações. Antes mesmo de você nascer, Ele sonhava com você no céu. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui vivendo um tempo de passagem, mas a glória que está sendo preparada, existe um peso muito maior. Não viva nessa terra como se a terra fosse mais importante do que aquilo que tem para você no céu. Viva nessa terra sabendo que existe um Deus que cuida de você aqui, mas que existe um Deus que está preparando uma casa, um lugar, uma habitação. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, mas eu te envio o próprio Espírito dele, para que ele seja o consolador, o conselheiro. Um dia ele vai voltar, a segunda vinda vai acontecer, e eu não sei se eu e você estaremos aqui, mas um dia eu sei que eu vou vê-lo diante da glória, da honra, da majestade. O meu coração queima por um dia que eu verei ele face a face. Um dia eu vou ver o meu rei, o meu Jesus, face a face. Você que quer, levanta, dá um glória a Deus.